Week. A ideia desse evento é a gente ajudar vocês, né, compartilhar experiências aqui para a gente poder elevar o nível de planejamento de vendas em 2023. E aí, todos os dias dessa semana, a gente vai ter alguma palestra, algum papo, alguma interação com vocês, passando aí por todos os níveis da jornada de aquisição de cliente, né? Como se preparar para o ano que vem. Então, participem, convidem os amigos, vai ser bem legal essa troca, tá bom? E aí, hoje a gente vai falar sobre planejamento estratégico para vendas, como definir metas e o processo de time para o ano que vem, né, para 2023. E eu vou mediar esse papo aqui com a Kathleen, que é a Head de Growth Ops, minha chefinha aqui na Cortex, e também com a Patrícia da Zenvia. E aí eu vou deixar cada uma delas falar um pouco da empresa, né? A Kathleen da Cortex e a Paty da Zenvia, e falar um pouquinho do que elas fazem, se apresentar, para aí a gente começar a fazer as perguntas e entrar no tema da palestra, tá bom? E qualquer coisa, vão mandando aqui no chat, eu estou com o chat aberto, e aí a gente vai tentar ir respondendo as perguntas conforme vocês forem perguntando, tá? Se alguém quiser levantar a mão para participar também, fica à vontade, tá? Vamos lá, Kathleen, quer começar? Pode ser. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, como a Isa falou, eu sou Kathleen, sou Head de Growth Ops aqui na Cortex. Para quem não conhece, a área de operações, a gente é responsável por toda a parte de indicadores, processos, planejamento estratégico, né, de crescimento da empresa, plano de negócio. Eu estou aqui na Cortex há 2 anos, né, então aqui a nossa área participa ativamente junto com o financeiro, principalmente nessa etapa de planejamento de crescimento, planejamento estratégico, então vai ser bacana aí trocar uma ideia com você sobre esse tema. Boa, Paty, vamos lá? Falar um pouquinho de você. Olá, bom dia, pessoal. Então, eu sou a Patrícia, trabalho na Zenvia, sou Product Marketing Manager do Conversion, que é uma plataforma conversacional de vendas, né? Então, está muito relacionada aí com o papo que a gente vai ter hoje. E a Zenvia é uma plataforma, né, com soluções integradas para toda a jornada ali do cliente. Então, desde o momento da atração, né, passando pelo momento da aquisição, da conversão, né, que é esse produto que eu comentei agora, e indo também para aquelas, né, de pós-venda e também análise desse sucesso, acompanhamento do cliente. Então, é realmente a jornada ali de ponta a ponta. Então, e a gente sabe que em produto, né, o relacionamento é muito forte ali, quando a gente fala de marketing de produto, né, tanto com a frente comercial, quanto o time de growth e também os times mais técnicos mesmo ali de produto. A gente precisa conectar ali todas as pontas para conseguir fazer uma entrega de valor de fato, né? Então, sejam bem-vindos aí para esse papo hoje. Bom, antes de eu fazer a primeira pergunta, eu queria que cada uma de vocês falasse, tipo, em 1, 2 frases, o que a empresa de vocês faz. Principal produto. Legal. Então, a Cortex, nós somos uma plataforma que tem algumas ofertas relacionadas à inteligência de dados, né? Então, a gente tem 2 produtos principalmente, um que é voltado para a parte de relações públicas, onde a gente trabalha apoiando as empresas a gerar valor, né, de marca, então apoiando com insights, entregando informações de mercado sobre a sua reputação. E a outra ferramenta que eu acho que a outra oferta que eu acho que tem muito mais a ver com o público que está aqui hoje, que é referente à inteligência de vendas B2B mesmo, né? Então, o nosso produto, a gente trabalha entregando inteligência comercial através de dados, através de indicadores, né? Ajudando as empresas a identificar melhor o perfil do cliente, o perfil do cliente onde elas terão melhor conversão, onde terão melhor penetração de mercado, entendendo esse perfil, mas também entregando geração de leads e inteligência para ser mais assertivo na hora de prospectar uma conta. Boa. E a Zenvia, Paty? Então, gente, a Zenvia é uma empresa, né, de tecnologia de quase 20 anos, né? Então, uma empresa que já tem uma trajetória bastante grande, né? E é uma plataforma com o objetivo de empoderar as empresas a criar experiências únicas para os clientes, né? Então, e isso através de plataformas e canais, né? Então, são canais conversacionais de comunicação voltado para B2B, né? Então, comunicação entre clientes e empresas,
de uma forma simples, fluida, né, e que traga os resultados esperados. Então, são desde produtos, como eu comentei, né, que fazem esse acompanhamento de toda a jornada, e ali a gente tem como principais produtos o Zenvia Attraction, né, que é para atrair novos clientes, o Zenvia Conversion, que é uma plataforma conversacional com o objetivo de fato, interagir, né, o nosso cliente interagir com o cliente dele, e aí gerar vendas, né, gerar valor para a empresa, como também as plataformas ali de services, né, de services mais voltada para suporte, pós-venda, e services voltada de fato para customer experience, né, e resultado. Então, e aí passando por toda a questão de API, canais como WhatsApp, SMS, por aí vai. Então, é realmente voltada para a comunicação, conversação entre clientes e empresas. Boa, muito legal. Então vamos lá, vamos entrar no nosso papo. Para quem chegou agora, a gente vai falar sobre planejamento estratégico para vendas, né? Como definir as metas e os processos do time para 2023. E aí, para a gente começar, né? Em primeiro lugar, como fazer tudo isso? Como começar um planejamento estratégico? Qual que é o pilar que deve definir esse planejamento? Como a gente pode direcionar todo o processo, né? Aí eu vou pedir para a Paty responder essa primeira pergunta, né? Depois a gente vai para a Cat, citando 3 principais pontos. Quais são os stakeholders que participam dessa definição? Quais ferramentas a gente pode ter para auxiliar, né, esse processo de planejamento? E como definir a estrutura ou o perfil do time de vendas, né? E aí, claro, se tiver algum outro ponto relevante, fica à vontade, tá? Então, Isa, acho que eu vou começar assim por uma questão que é fundamental, que é a questão de estabelecer uma visão, né? E aí, quando a gente fala em visão, é entender exatamente onde que a gente quer chegar, qual é o nosso objetivo com o que está sendo feito aqui. E eu acho que essa visão, ela é um momento em que o líder, de fato, consegue, né, trazer a equipe para essa realidade, né, entender qual é o objetivo, o que que a gente está buscando aqui, e, de fato, engajar com ela para que a partir disso a gente comece a trabalhar ali, né, toda a questão de metas e objetivos, entendendo, né, onde é que a gente quer chegar de uma forma mais tangível daí, né, mais numérica, né, de fato desdobrando aquela visão, e assim trazendo muito mais engajamento para que a equipe consiga entender o objetivo, tangibilizar, e aí então seguir, né, com aquele objetivo e de fato atingir ele. Então, acho que a visão cada vez mais é um ponto importante, né? É um ponto que vai colocar todo mundo na mesma página, entender onde quer chegar e, de fato, evoluir com esse objetivo. Então, antes de começar a olhar para as metas, né, e os números, de fato, eu acho que é importante todo mundo entender o seu papel, o que está fazendo aqui, por que está aqui, né, e aonde quer chegar, assim. Então, eu iria por esse caminho, né? Começando pela visão, depois a gente entra na questão de definição de metas, de objetivos, tangibiliza esses pontos, e aí, então, começa a quebrar ali, né, nos próximos passos de uma definição de público, né, entender com quem a gente vai conversar, quais são as iniciativas que precisam ser definidas, né, para chegar nesses objetivos, atingir, né, esses objetivos. Então, meu ponto aqui é realmente reforçar a questão de começar tudo a partir de uma visão. Com essa visão, colocar todo mundo na mesma página e gerar engajamento já de cara dentro da equipe, né? Perfeito. Eu acho que o início ele é exatamente muito pelo ponto que a Patrícia comentou, né? A gente precisa saber onde a gente quer chegar para definir como que a gente vai chegar lá, então é o primeiro passo. Eu adicionaria, eu acho que a partir, né, o segundo step, digamos assim, é de fato olhar indicadores históricos, na minha visão, porque você tem uma meta, você quer chegar lá, sei lá, seja 30% de crescimento, 50% de crescimento, 100% de crescimento, mas quais foram os resultados que você teve nos últimos anos, né? Entendendo o que é possível no contexto de vendas, no contexto de retenção, no contexto de que tipo de mercados que você conseguiu ter maior penetração, quais são suas conversões, né? Então, assim, definir quais são os critérios, os parâmetros que você vai utilizar para fazer o seu planejamento, né? Quais são as variáveis que são importantes para você, porque dependendo do perfil da empresa, as variáveis acabam sendo totalmente diferentes. Então, para algumas empresas, você vai olhar muito especificamente, por exemplo, para segmento. Para alguns produtos, a gente precisa focar em, sei lá, 5, 6 segmentos
e tiers mais altos que são, de fato, que fazem sentido para a gente. Outras a gente tem, sei lá, uma amplitude maior num contexto de prospecção, de território, de diferenciação de mercado. Então, acho que entender, de fato, quais são os critérios que fazem sentido, quais são os parâmetros que você vai usar para, de fato, fazer um planejamento e voltar a entender o que faz sentido, né? Você começar a trabalhar com como você vai conseguir chegar naquele resultado. Então, criei uma meta, entendi qual é a performance do meu time, e daí começar a construir, de fato, aonde a gente quer chegar, né? Então, assim, como que a gente vai chegar lá? Então, que tipo de estratégia que eu tenho? Então, eu tenho mais de um produto? Quais produtos que eu consigo vender mais? Quais que eu consigo vender menos? Qual que é o tamanho do meu mercado, né, para cada produto? Qual o tamanho do mercado que eu já percorri e eu não consigo mais chegar nesse mercado porque, enfim, já prospectei recentemente. Então, entender, eu acho que esses pontos para começar, de fato, a criar um mecanismo de planejamento estratégico. Uma das perguntas que você comentou foi quem que participa desse planejamento, né? Então, na minha percepção, a estrutura de Ops é uma estrutura que traz a inteligência do histórico e pode, de fato, traçar o planejamento futuro, mas em algumas empresas, a gente, aqui, por exemplo, a gente trabalha muito junto com o financeiro, né, que é quem nos apoia até para a gente conseguir calcular se a estrutura que a gente está planejando, por exemplo, que o planejamento que a gente está fazendo, ele entrega um CAC que faz sentido, né? Se a gente consegue chegar em outros indicadores, né, EBITDA e outros indicadores que estão alinhados com o plano macro da empresa, né? Então, financeiro é uma área muito importante. Acho que faz sentido envolver, por exemplo, gestores das áreas que são diretamente relacionadas à receita, então gestão de vendas, gestão de customer success, às vezes até de produto, né? Acho que faz super sentido, porque se você projeta 100% de crescimento de um produto que está em desenvolvimento, você pode ser frustrado e não conseguir chegar no mercado com todo esse contexto. Marketing também, né? Para pensar em estratégia relacionada a tudo isso. Então, eu acho que principalmente as áreas que são envolvidas em receita ou que têm um impacto muito grande em receita como produto, tá? Quais eram as outras perguntas? Eu até me perdi aqui. Eu perguntei dos stakeholders, né, que você já respondeu. Perfeito. Que ferramentas, né? Existem plataformas para ajudar a calcular esse planejamento e também pensando em estrutura do time. Então, vou contratar gente? Qual que é o perfil dessas pessoas? Enfim. Perfeito. Falando de ferramenta, depois eu deixo a Paty falar um pouquinho sobre estrutura, para a gente não ficar se repetindo, eu acho. Mas falando um pouquinho de ferramenta, tem sim ferramentas de mercado que ajudam a fazer esse tipo de planejamento. Quando você tem um histórico, por exemplo, já imputado nessa ferramenta, histórico de CRM, ele acaba sendo mais fácil, senão ele acaba funcionando no modelo de um Excel mesmo. Então, você vai imputando as suas metas, imputando os parâmetros e criando. Mas quando você tem histórico já, você consegue trabalhar. Existem ferramentas no mercado que fazem isso, mas a gente acaba fazendo aqui na Cortex, por exemplo, com o próprio Excel e enfim. Mas a gente usa, obviamente, CRM, né, para capturar os nossos dados históricos e o nosso próprio produto, porque como a gente tem uma ferramenta que ajuda a gente a definir, por exemplo, tamanho de mercado, né, uma das frentes que a gente usa, a própria ferramenta da plataforma Cortex GSI, de vendas B2B, é justamente com esse objetivo, né, a gente entender para onde eu quero vender, qual a quantidade de pessoas que tem com o perfil, né, que eu consigo ter maior diferenciação, que a gente acaba utilizando para confrontar tamanho de mercado e direcionamento estratégico. Mas existem ferramentas, mas não são, assim, 100% necessárias. Você consegue fazer utilizando um Excel e entendendo os seus indicadores. Eu acho que esse é um ponto, só reforçando, assim, que é bastante importante, né, de entender o tamanho do mercado para conseguir, a partir daí, definir uma estrutura de equipe, né? Então, qual é o volume de demanda que eu vou ter de fato, né? Como que eu faço para ter uma equipe que não seja ociosa e como que eu faço para também não ter uma equipe que esteja sobrecarregada, né? Então, acho que a partir daí é bastante importante. E puxando um pouquinho a brasa para o meu assado também, né? Eu acho que tem essa questão de conseguir utilizar uma ferramenta que facilite as interações e também que centralize, né, as informações. Então, quando a gente fala, né, por exemplo, da venda online, é importante ter uma plataforma onde a gente consiga trazer todos os vendedores ali para dentro, analisar a performance desse time de vendas, né, como que ele está
entregando a performance individualmente ou em grupo, né? Como que cada segmento está se comportando. Então, acho que é importante ter uma ferramenta também que auxilie nesse entendimento, né? De performance de grupo, performance individual, e também que coloque todo mundo uma visão de histórico de todos os clientes, né? Para que na ausência de um, o outro possa também puxar esse histórico e gerar uma experiência melhor. Aí já pensando também na própria questão de customer services, né? Mas eu acho que quando a gente fala, né, hoje de criar uma equipe, entra muito nesse ponto que eu comentei ali, né, fazendo o link com o que a Cat trouxe, né, que é de entender o tamanho de mercado, entender o histórico, né, como que tem sido nos últimos tempos, né, como que a gente vem trabalhando e como que tá sendo essa demanda, né, então, e aí, a partir desse momento, né, entender como que vai ser a estruturação, como que vai ser essa equipe, como que eu consigo dimensionar essa demanda. E aí, claro, entrar na questão de perfil também, né? Então, claro que o perfil ele vai estar muito atrelado ao tipo de produto, né? De produto que eu estou vendendo, se é B2C, se é B2B, se exige um conhecimento mais técnico também, acho que isso é um ponto bastante importante, né? Se essa pessoa tem esse perfil, está preparada para fazer esse acompanhamento. Mas aí, de aspectos gerais, eu acho que vale pensar, né, em perfis que têm uma capacidade alta de negociação, acho que isso é super importante, né? E aí, quando a gente fala de empresas com portes maiores, né, que estão ali fazendo um levantamento com 3, 4 concorrentes, então isso vai ser muito importante, né? Conseguir ter clareza, trazer o diferencial. Pessoas, e aí isso vale para qualquer equipe, eu acho, né? Não só para a equipe de vendas, mas pessoas que tenham iniciativa, tenham proatividade, né? Que estejam prontas para dar um próximo passo, né, entregar um pouco mais do que é o esperado. Mas eu acho que o ponto mais importante, assim, além, né, desses, também de ser uma pessoa focada nos objetivos, nas entregas, mas eu acho que é alguém que tem a capacidade de ouvir, de fazer perguntas, né, e ter empatia pelo que o cliente precisa, assim. Eu acho que isso é algo que vem sendo cada vez mais, não tendência, mas uma necessidade real de mercado, até porque o perfil de pessoas, né, tanto dos compradores quanto dos vendedores, vem mudando, e aí é natural, as coisas vão mudando cada vez mais, até por conta do formato, né, que a gente vai utilizando e de venda ao longo do tempo. Mas eu acho que uma pessoa com perfil de ouvir, né, de ter interesse, de ser curioso, fazer as perguntas certas, vai fazer toda a diferença ali na performance depois, né? Então, quantas vezes a gente vê, né, casos de ofertar aquilo que não é exatamente o que o cliente precisa, ou às vezes subestimar a necessidade, ou superestimar a necessidade, né? Vender ali um produto mais robusto do que é de fato o que ele precisa no dia a dia, ou mais simples do que ele precisa. E eu acho que esse perfil que faz as perguntas certas, entende a necessidade do cliente, se aprofunda e consegue fazer a oferta mais adequada, isso vai impactar em todas as outras métricas depois, né? Então, desde qual é o volume de churn que a gente vai ter depois, porque no momento que a gente tem aí um volume maior ou menor, né, de entrega do que aquilo que o cliente de fato precisa, a gente vai ter um churn ali na frente, né? Então, aí é outro número que a gente vai ter que olhar e recuperar, e ir atrás. Então, como que a gente consegue, de fato, entregar aquilo que faz mais sentido, para não impactar também nos resultados ali na frente, né? Tanto de experiência de cliente, quanto até mesmo de desistência, né? E aí a gente perde a oportunidade de cross-sell, de upsell, que também são coisas super importantes, né? Para fidelizar e manter o cliente ali gerando, né, aquela receita recorrente. Então, acho que esse é um ponto bem importante quando a gente fala de perfil, assim, é justamente alguém que ouça, né, e que faça a melhor oferta. Sim. Bom, legal. Gente, vi que teve bastante gente que entrou agora, tá? A gente está falando sobre planejamento de 2023, da jornada de aquisição do cliente, falando especificamente de planejamento estratégico de vendas, tá? Como definir metas e processos do time em 2023. Então, vamos lá. As meninas falaram muito ali no começo, né, que para você, o pontapé inicial para você começar a pensar em uma meta e um planejamento estratégico é ter muito clara a visão e os objetivos macro da empresa, né? Para depois destrinchar isso entre os principais stakeholders e entender como chegar nessa visão, né? Que a empresa está determinando como objetivo. E aí, como a gente está falando especificamente de metas de vendas, né? Naturalmente a gente pensa em uma meta de valor que eu preciso vender ou de número de projetos.
Mas a gente sabe que isso está conectado com muito mais coisa, né? Tem todas as outras áreas que fazem parte dessa aquisição, desde lá da geração de demanda, do marketing, até, por exemplo, como a Paty citou agora, o pós-vendas, né? Um cross-sell, um upsell, uma retenção. Então, qual é a melhor forma de conectar essa meta que originalmente é de vendas, né? Mas que está toda ligada com toda a jornada do cliente, assim, como que isso é feito lá na Zenvia, Paty, aí depois a gente vai para a Cat. Então, eu acho que um ponto, são muitas equipes que vão estar integradas nesse processo, que eu acho que é muito importante, e como a Cat falou, né, todos esses times que estão mais envolvidos com a questão de receita é importante, né, porque a gente precisa ter esse olhar, né, para o objetivo numérico especificamente, mas eu acho que vale aqui reforçar muito esse ponto do dimensionamento de demandas. Acho que esse acaba sendo muitas vezes um ponto de dificuldade, né, nas empresas, tanto para mais quanto para menos. E aí entra muito essa interação com o time de growth, assim, acho que isso no dia a dia acaba sendo muito importante, né? Então a gente se preocupa muito em investir em comunicação, em gerar demanda, em trazer, né, cada vez mais leads para dentro da empresa, mas a gente precisa se preparar para receber esses leads. Então não adianta ter uma super máquina de geração de leads que está bombando quando eu não tenho um time que seja ali propriamente dimensionado para receber, né, toda essa demanda e, de fato, gerar resultado, gerar valor para isso, né, e não deixá-la ali num limbo, né, digamos assim. Então, eu acho que esse é um ponto que é bem importante. Acho que dentro da Zenvia a gente pensa em toda a jornada, né, desde ali do momento de prospecção da própria geração de demanda, e eu acho que esse é um ponto importante, assim, é conseguir entender a jornada desse cliente, né, como que a gente vai botar esforços ali, né, em uma frente ou outra, de acordo com o momento, de acordo com a necessidade, e ter uma equipe que seja preparada para atender essa demanda. Eu acho que isso é fundamental, assim, né, para não gerar também uma frustração. E, assim, como eu trabalho ali com a frente, né, de um produto que é de venda, a gente acompanha muito números da importância inclusive do tempo de resposta, né? Então, a gente olha muito ali que, às vezes, um minuto a mais que o vendedor demora ali para dar um retorno para o cliente, ele já perde a venda, né? Então, é muito sensível isso e é assim, cada vez mais as pessoas querem agilidade, usam o WhatsApp, né, para interagir e tal. Então, ter essa clareza, né, e ter uma jornada clara, né, com todas as etapas bem definidas, né, e com dimensionamento certo de demanda, não vai haver essa perda. E quando o cliente, tá olhando como cliente agora, quando você não consegue concluir uma compra, né, porque demoraram para te atender, por qualquer razão, você pensa, puxa, eu não consegui nem comprar, né? Imagina como é que seria ali um suporte, um pós-vendas e tal. Então, esse processo de olhar para toda a jornada de ponta a ponta, entender quem é que está envolvido, né? Envolver todo mundo nesse processo de fato é super importante para que a gente não tenha aí nessa experiência negativa já ali no topo do funil, assim. Então, acho que esse ponto é bem importante. Aqui na Cortex, a gente acaba não fazendo planejamento de vendas, né? A gente faz planejamento de crescimento. Então, quando a gente olha para planejamento de crescimento, né? Vou usar o exemplo que eu dei antes, sei lá, quero crescer 30% no ano. Você tem que considerar um histórico, por exemplo, de perda. Então, no modelo, acho que é muito comum, principalmente em áreas de tecnologia, de uns, sei lá, 3 anos para cá, as áreas começarem a olhar para esse modelo de receita como um todo, né, de revenue. Então, aonde você tem toda a estrutura de aquisição, né, marketing, pré-vendas, vendas e pós-venda, né, então, onboarding, professional services, suporte e tudo mais, dentro da mesma estrutura, e você trabalha um desenvolvimento de planejamento olhando para a estrutura como um todo, né? Então, como eu comentei antes, você precisa olhar quais são as variáveis dentro do seu time. Algumas empresas vão ter onboarding, outras vão ter professional services. Quando a gente fala de outros mercados, então, sei lá, eu vou ter entrega, vou ter um time que pode ser de desenvolvimento de produto mesmo, de, sei lá, fabricação de produto ou de delivery, né, de entrega. Então, entender essa jornada inteira do cliente, né? Então, eu acho que um pouco do que a Paty estava comentando, né? Não só a geração de demandas, né? Entender a demanda do time de geração de demandas e vendas, mas entender a capacidade, né? O capacity do seu time. Então, exemplo, sei lá, quando a gente fala de vendas, a gente precisa entender
quanto, em média, cada vendedor consegue vender no período onde eu trabalho minhas metas, seja mensal, trimestral, semestral, anual. Então, qual que é a capacidade de cada vendedor? Qual que é a capacidade de cada SDR, BDR, né, pré-vendas, de absorver uma quantidade X de leads, né? E assim, a mesma lógica a gente vai fazendo para frente, olhando para as esteiras. Então, se eu tenho uma esteira mais enterprise, quantas pessoas eu preciso para fazer a implantação de um produto? Ou a produção de um produto? Como que funciona? Quais são os indicadores? E conseguir conectar toda essa jornada, também considerando a perda, né? Então, a gente sabe que é natural, quando a gente fala de empresas que têm, sei lá, receita recorrente, a gente precisa olhar muito para isso, né? Porque eu tenho uma receita que sobe e uma receita que desce. Se eu calcular só a minha venda com base na receita que sobe, vai chegar no final do ano, eu vou ter um buraco ali que eu não consegui compensar com vendas, né? Agora, quando é um produto que você não trabalha com receita recorrente, você olha geralmente mais essa parte de entrega. Então, de capacidade de entrega de produto ou de serviço, né? Então, seja vendas, entrega, produção, né, serviço e tudo mais, e não necessariamente uma perda, mas você tem um delta que todo mês você tem que estar vendendo ali para conseguir suprir esse crescimento. Ou, como eu comentei antes, então, olhar um pouco também esse contexto de perda, né? Como que eu compenso, como que eu posso trabalhar estrategicamente para diminuir a minha perda, para ter ganho de performance, né, em vendas e em todos os processos também. Boa. Acho que você falou um pouco sobre a minha próxima pergunta, que é sobre o capacity, né? Então, beleza, eu tenho um plano de metas, todo conectado, geração de demanda, vendas, pós-vendas, eu tenho o objetivo que eu quero atingir, né? Mas como que eu calculo a capacidade de produção do meu time e também o tempo, né, de ramp-up dessas pessoas, para que eu não tenha um buraco na operação, como muitos projetos entrando e eu não tenho a capacidade de atender, ou o contrário também, né? Eu ter pessoas ociosas e não gerando eficiência para o time. Então, esse é um ponto que é extremamente importante no planejamento estratégico, né? E aí eu queria ouvir de vocês, começando pela Paty, uma vez que vocês têm o planejamento estratégico, como que vocês ligam isso com o capacity? Então, eu acho que aí entra o primeiro ponto, né? A importância do histórico, né? Para entender também como que a gente vem conseguindo, né, dimensionar hoje e por que que a gente precisa olhar para esse redimensionamento, ou claro, se é uma empresa que está começando agora, como dimensionar, né? Mas muitas vezes a gente já tem ali um iniciozinho, né, com uma pessoa, duas pessoas, então já dá para fazer uma análise a partir disso. E eu acho que aí entra um ponto que é muito prático, assim, muito matemático mesmo, assim, também, sabe? Que é a questão de analisar o tempo disponível em horas úteis mesmo, né? Como que a gente tem hoje de tempo disponível, no que esse meu executivo de vendas precisa se envolver no dia a dia dele, né? Fazer uma organização aí de agenda, eu acho que é um ponto muito importante. E aí analisar também esses pontos que a gente falou, né? Que estão relacionados às outras áreas também, né? Então, quantos leads eu recebo hoje, né? E quantos eu consigo qualificar ali com o time de pré-vendas para, de fato, chegar no meu executivo. Então, se ele tem X tempo disponível, né, e a demanda é Y, como que eu consigo, então, acomodar essa demanda, né? Então, eu acho que tem um cálculo muito prático aí, matemático, mas também um entendimento também individual, porque, por exemplo, a gente vai ter ali um perfil que vai conseguir realizar 2, 3 atendimentos em 1 hora, outro que vai realizar o mesmo número em 3 horas, então também tem uma questão de perfil, e é entender se esse perfil está atrelado muitas vezes ao produto, que esse executivo vai estar vendendo, porque cada produto exige, né, uma demanda diferente, ou entender também qual é o segmento que ele está atendendo, que a gente sabe, ou até porte de empresa, então a gente sabe que hoje, dependendo do porte da empresa, o processo de vendas é mais complexo, né, porque tem mais etapas, tem mais questões até burocráticas, muitas vezes, né, que precisam ser definidas. Então, eu acho que precisa botar tudo isso na mesa e calcular, de fato, assim, acho que é uma questão muito matemática mesmo. E aí, isso a partir, claro, de uma agenda bem definida do executivo, né, de quais são as atividades onde ele vai se envolver ou não, e quantas horas ele tem, de fato, disponível para esse processo, assim. Mas eu acho que a Cat pode trazer pontos bem interessantes nesse sentido, assim, porque realmente um ponto
que eu entendo, né, muito com esse viés de ter que parar e organizar e calcular de fato. Sim, perfeito. Mas eu acho que até reforçando um pouco do que você comentou, né? Tem uma frase que a gente usa muito, que é o Excel aceita tudo, né? Então, se você colocar lá que dá para fazer, ele vai calcular a fórmula só matemática por si só, ela não garante, né, de fato, a execução de um plano, né? Então, esse contexto que você trouxe de fato, fazer um check de sanidade, entendendo a operação, ajuda muito, assim, né? Porque você falar lá que uma pessoa vai entregar um valor X de vendas, com base em quê, né? Então, assim, fazer essas validações. É, a lógica é muito similar ao que a Patrícia estava começando a explicar, assim, né? Então, você vai ter que olhar para a pessoa, para cada papel dentro da sua jornada com indicadores diferentes. Então, por exemplo, quando a gente olha para BDR, né, para SDR, time de pré-vendas, eles têm uma capacidade de conversão, né? O indicador deles é a quantidade de oportunidades que a gente vai conseguir gerar, é a quantidade de pipeline que eles vão conseguir gerar e coisas nesse sentido. Quando eu olho para o time de vendas, o indicador para eu calcular a capacidade produtiva do time é quanto cada um consegue vender. E a gente, obviamente, tem indicadores que são mais de produtividade que a gente acompanha, mas geralmente você não usa isso tanto para o planejamento estratégico. Você tem que definir metas, né, de indicadores de produtividade para acompanhar. Então, para garantir que a pessoa está conseguindo ter cadência, executar de fato o trabalho num ritmo que vai permitir que ela chegue no resultado final, que geralmente é o número de vendas. Quando a gente vai para outros times, como por exemplo times de produção, de implantação, que são times que acabam não sendo geradores de receita, você acaba entrando muito no contexto de olhar horas, de olhar entregas. Então você vai cruzando, exemplo, né? A gente que trabalha com tech, a gente tem projetos com níveis de complexidade diferente. Tem projetos que eu demoro, sei lá, 2 semanas para entregar, e tem projeto que eu demoro, sei lá, 15 semanas, 20 semanas, depende da complexidade do projeto. Quais são as pessoas que eu preciso envolvidas dentro desse projeto para ser entregue, né? Quantas pessoas ou quantas horas eu preciso de cada perfil dessas pessoas? E, de novo, volto e olho para o meu histórico. Então, beleza, dentro do meu histórico de vendas, eu vendo, sei lá, 30% de negócios complexos, 50% de produtos de oferta com complexidade média e o restante com baixa complexidade. E isso serve o mesmo contexto para produto, né? Então, assim, quanto que eu vendo geralmente de cada um dos meus produtos? Ou até o inverso. Eu estou investindo em algum produto que eu pretendo aumentar minha venda nesse produto, então olhar para essa estratégia macro e ir descendo isso, então, em horas, em entregas, né, em quantidade, capacidade produtiva, e voltar e fazer isso, tipo, no contexto inverso. Então, beleza, hoje eu tenho esse perfil, isso é o que eu falei de parâmetros. Quais são os parâmetros que eu vou usar para fazer meu planejamento estratégico? São esses os indicadores, essas são as proporções que eu tenho. Definidos os parâmetros, definido as metas, você começa a conectar e projetar. Se eu precisar vender 100 mil, é isso que... estou vendendo 100 mil, é isso aqui o meu time, é essa capacidade produtiva. Para eu vender 200, o que eu consigo fazer? E daí olhar para a melhoria de performance mesmo. Putz, mas se eu só... Para eu dobrar de tamanho, eu tenho que dobrar o meu time? Não necessariamente. Você tem que voltar a entender aonde estão os gaps dentro do seu time para corrigir, seja em produto, seja em capacidade produtiva, seja em treinamento do time, para de fato conseguir ter um planejamento que seja sustentável. E a segunda parte da pergunta, que é como conectar isso com o onboard, com o treinamento das pessoas novas que estão entrando, é muito importante entender o perfil, de novo, de cada área. Quando a gente pega, por exemplo, uma área de prospecção, em um mês de treinamento e estando no dia a dia, a partir do segundo mês, mais ou menos, você já consegue ter um BDR, dependendo da complexidade, quase com meta cheia. Ou no máximo no terceiro mês, já se espera que ele esteja performando 100% do que é esperado. Quando a gente vai para o time de vendas, esse tempo é mais longo, mas depende muito do seu lead time, do seu contexto. Quando a gente vai para um contexto produtivo, também mesma coisa, né? Seja implantação, seja uma área de serviço, seja um time de produção, mas como que funciona? De novo, a importância de entender o histórico, né? E como você pode melhorar isso. Tem uma área que é focada para te ajudar a reduzir esse tempo de aprendizado, essa curva de aprendizado. E isso conecta com o seu plano. Então, por exemplo, se você tem que vender X no mês de março, qual
qual o tempo que você tem que contratar antes essa pessoa, né? Ou cada uma dessas pessoas, pensa, eu tenho que prospectar para vender em março. Então, se o meu tempo de prospecção é 30 dias mais 60 dias para venda e eu tenho 3 meses de onboarding do time, eu tenho que já ter contratado, sei lá, em outubro para conseguir ter esse entregável ali em fevereiro, março. E depois disso, eu preciso do time que vai, sei lá, implantar, produzir meu produto, prestar um serviço. Quanto tempo antes eu preciso? Essa pessoa demora, sei lá, 3 meses para conseguir entregar, então em janeiro eu tenho que estar contratando a pessoa que vai receber as minhas vendas de março. Então é justamente essa lógica de acompanhar o tempo de ramp-up, o tempo de onboarding da pessoa, de cada área. É importante reforçar que cada área tem um perfil diferente. Eu acho que um ponto bem importante para deixar, né, como highlight, que a Paty também comentou, nem todo mundo no seu time vai performar igual, nem todo mundo vai estar apto para a função no mesmo tempo. Então, trabalhar sempre com uma margem ali, né? Então, todos os meus vendedores vendem, sei lá, 50 mil reais por trimestre? Não. Eu sei que vou trabalhar, sei lá, com 80% da capacidade do meu time, porque tem os que vão fazer a mais, os que vão fazer a menos, e a mesma coisa na entrega. Tem os que vão produzir de maneira muito mais acelerada, entregar muito mais rápido, e os que não vão. Então, trabalhar com essa margem é muito importante, uma margem de segurança. Muito bom, gente. Aí também vou puxar aqui para o nosso lado de Ops, né? Eu acho que tudo que vocês citaram mostra a importância de você ter tecnologia, sistemas e processos bem definidos, né? Para conseguir ter a visibilidade e conseguir mapear tudo isso. Então, desde um CRM, né? Onde você consegue ver o que está sendo produzido, até ferramentas de time tracking, para você saber quanto tempo demora uma determinada atividade de um pós-vendas, né? Então, o que a gente não mede, a gente não sabe o que está acontecendo e a gente não consegue aperfeiçoar o processo, né? Mas muito legal. Eu vou trazer uma pergunta aqui da Rafaela, que ela mandou no chat, que eu acho que está bem ligado a esse tema, tá? Para o plano de metas, o ideal, então, seria alocar o time com relação às complexidades de clientes, projetos. Exemplo, colaboradores com maior eficiência vão para projetos mais complexos? Aí, quem quiser responder, fica à vontade. Eu acho que existe uma lógica, né, de eficiência de entrega com relação à complexidade, né, a produtos mais complexos, a serviços mais complexos, mas você vai ter que planejar isso também, né? Então, assim, se você vai expandir o seu time, você nem sabe que tipo de perfil você vai ter. Você vai, obviamente, buscar um perfil muito similar ao que você espera, mas você vai ter que ir alocando. E eu acho que o importante é exatamente você conseguir identificar o que faz sentido. Como eu comentei, por exemplo, aqui na Cortex, a gente tem um contexto onde a gente divide o nosso time de vendas baseado tanto em segmentos, né? Então, assim, a gente chama de torres de vendas, que são, sei lá, squads, né? Times de vendas que são direcionados, por exemplo, para perfis mais enterprises e que trabalhem com o segmento XYZ. Por quê? Para o nosso mercado faz sentido você entender mais do mercado do cliente para entregar melhor o seu produto. Para outros mercados, isso não muda muito. Então, o meu time eu vou alocando dessa maneira, experiência, né, das pessoas conectada tanto com o modelo, por exemplo, mais enterprise ou mais small business, alguma coisa nesse sentido, SMB, e considerando, por exemplo, essa diferenciação de setor que para a gente ajuda na hora de fazer uma venda. Quando você vai para outros mercados, por exemplo, eu já trabalhei em outros negócios, onde a gente não tinha nenhuma diferenciação de segmento, a gente só tinha diferenciação, por exemplo, de tamanho de empresas. Por quê? Quando eu vou vender para uma empresa menor, eu espero que seja um processo de venda menor, que seja uma venda muito mais rápida, né, muito mais simples. Então, é muito comum também você ter esse tipo de estrutura. Então, eu tenho, por exemplo, até um contexto quase que de uma escola, né, de vendas, de máquina de vendas. Então, eu entro como um SDR, passo para BDR, vou para um perfil de inside sales, trabalho com middle marketing e depois com enterprise. Então, acho que é muito importante entender o que faz sentido para o seu negócio. Nem todos faz sentido. Tem lugares que faz super sentido você ter, por exemplo, uma venda de novos e de uma diferenciação, né, uma quebra de equipes para novos negócios ou para vender na base. Em outros negócios não faz, às vezes você não consegue, você não tem complexidade
de relacionamento ou algo nesse sentido que te exige uma equipe de base. Às vezes você consegue trabalhar uma pessoa que trabalha as duas coisas. Eu vendo para o meu cliente, já crio o relacionamento e continuo fazendo cross-sell e upsell nesse cliente por conta do meu modelo. Mas sim, eu acho que é importante ter a consciência, né, de como você tem melhor performance do teu time de acordo com os parâmetros que fazem sentido e alocando as pessoas e planejando em cima disso também. Eu acho que reforçando, que é de teu ponto, né, com relação a aprender na prática, né, porque quando a gente vai fazer aumentar ali a equipe, não vai ter tanta clareza de qual é o perfil daquela pessoa, né? E aí eu acho que no dia a dia que a gente começa a entender alguns pontos que são importantes, né? Porque, por exemplo, talvez projetos mais complexos, uma pessoa que hoje feche mais vendas em menos tempo, ela traz, assim, ela está de fato fechando mais negócio, ela tem mais agilidade, mas talvez para um projeto mais complexo, uma pessoa que tenha mais tranquilidade, que transmita aí mais, talvez, um conhecimento mais profundo, que pondere mais os pontos, né? Que tenha um perfil mais consultivo, talvez acabe sendo mais interessante para um projeto mais complexo do que o contrário, né? Então, eu acho que realmente depende do negócio, né? Tem vários pontos aí que acabam entrando nessa definição, mas poder sentir ali o time, né? Entender o perfil de cada um, entender a necessidade do cliente, que a gente estava falando antes, né? De, bom, para esse cliente, o que será que vai funcionar melhor para ele? Uma pessoa, né, que vai ser mais ágil ali, ou uma pessoa que vai ter mais calma, acompanhar o processo mais de perto com ele, dar mais segurança para ele, porque a gente sabe também que, principalmente quando a gente trabalha com tecnologia, muitas vezes o produto pode assustar um pouco o cliente, né? Porque ele tem aquela necessidade, ele precisa do que o produto entrega, mas ele não tem o conhecimento tão forte ali, né, da parte técnica do produto mesmo, né? E aí, às vezes, uma robustez maior pode, né, ser uma barreira ali que ele precisa quebrar para conseguir começar a utilizar e engajar. Então, acho que esse é um ponto importante também, né? Entender o perfil que vai se encaixar mais com aquele projeto mais complexo, né? E por que ele é um projeto mais complexo também. Perfeito. E eu acho que, conectando a isso, né, uma das coisas que é muito importante, a gente não falou muito, é ter uma área de treinamento, de enablement, né, que te ajude a onboardar, a treinar o teu time, porque seja como, assim, em alguns mercados faz muito sentido você ter essa escadinha, né, então, assim, entra com um perfil mais júnior, vai migrando, né, dentro da área de vendas, dentro da empresa, para perfis mais seniors, mas como que você vai desenvolver esse tipo de coisa, né? Como que você vai desenvolver esse tipo de aprendizado, de conhecimento? Não é só no dia a dia, você precisa ter uma estrutura de treinamento muito bem organizada, tanto para quem está entrando, então você traz uma pessoa de mercado, como você garante que ela está pronta, né? No menor tempo possível e nas diversas variações ali que você pode ter, ou no contexto que a gente falou, né? Como que você prepara uma pessoa júnior para ir para o próximo step, né? Para te entregar um projeto mais complexo, uma venda mais complexa. Então, acho que ter em mente, ter uma área de enablement, né? Ou de treinamentos, enfim, education bem estruturada, te ajuda a garantir que você não vai trazer um profissional pronto. Eu não tenho certeza que eu vou trazer um profissional que vai atender 100% disso. Mas como que eu consigo capacitar ele nas demais habilidades que ele precisa ter para conseguir entregar o que a gente espera. Né? Boa, muito bom. Aí, gente, eu queria trazer um tema que acho que é polêmico, né? Quantas vezes a gente não vê metas sendo divulgadas no meio do período de execução, né? Então, sei lá, você começa o ano, você fica sabendo da sua meta lá em fevereiro, em março. Então, qual que é o momento exato para a gente começar esse planejamento? Ou esse planejamento é algo constante? Como que isso funciona? Fiquem à vontade também, quem quiser responder. Eu acho que é bem polêmico mesmo, tá? E, curiosamente, isso não é uma coisa que acontece só em empresas menores, tá? Então, já cansei de conversar, fazer benchmark com multinacionais que isso acontece. Obviamente, não é o ideal, é frustrante, porque você não consegue se planejar.
Como que a gente tenta fazer, por exemplo, aqui na Cortex, e eu acho que é um modelo saudável, né? A gente faz o planejamento para o ano inteiro, então geralmente outubro e novembro é o tempo que a gente tem para ir fazendo o planejamento do ano inteiro e fechar ele até dezembro, porque daí envolve tudo, quantidade de contratações, envolve budget também, né? Então, quando a gente fala de melhoria de capacidade, a gente precisa pensar se eu vou ter ferramentas que vão automatizar a vida do meu time para eu conseguir ter mais performance. Então, a gente começa fazendo os 3 steps, eu acho, né? O primeiro step, que é o direcionamento macro, né? Quais são as metas de maneira muito amplas, assim, aonde a gente quer chegar. Como que eu consigo chegar nisso? Então, eu vou falar de pessoas, né? De produtividade, de indicadores mais de jornada. E depois a parte de budget e orçamento, que eu vou falar de quanto vai me custar ter esse time, quais as ferramentas que eu preciso ter. Então, a gente conecta tudo isso e encerra, por exemplo, esse ciclo até meados de dezembro. Tudo isso já validado com times, né, com gestão, validado com investidores, com todo esse contexto. E, obviamente, como eu comentei, a gente faz um plano de crescimento. Se você não efetuar o primeiro mês do ano já de acordo com esse plano, o seu plano pode estar totalmente quebrado lá em dezembro, né? Então, assim, dependendo dos seus ciclos, né? Por exemplo, se é mensal, se é trimestral, enfim, você precisa fazer o acompanhamento, né, do que você planejou versus o que você está executando e fazer um ajuste antes do próximo ciclo, né? Então, seja, putz, eu consegui atingir minha meta de venda, mas eu perdi mais cliente do que eu tinha planejado. Eu vou ter que vender mais e vou ter que ter estratégia para reter mais, talvez, nos próximos períodos. O que eu posso fazer, né? Então, eu acho que esses acompanhamentos durante o ano é muito importante e, obviamente, antes de cada início de novo ciclo, antes do início do mês, antes do início do próximo trimestre, para que você consiga se planejar. Quando a gente fala de geração de demandas, a gente geralmente trabalha, tipo, depende do ciclo de vendas, né? Quando é um ciclo mais longo, você trabalha um quarto ele gerando demanda para o próximo. Se você não faz esse acompanhamento muito próximo, muito constante, no próximo não dá tempo nem de recuperar se você não conseguiu entregar no período anterior. Então, acho que esse é a principal chave, assim, ter o planejamento do ano, mas você ir fazendo validações antes do fechamento de cada período para entender se você está cumprindo o seu plano ou não, para ir, obviamente, né, recalculando a rota necessária para chegar no objetivo geral. E aí eu acho, né, que quando a gente fala de mudanças, né, mudanças de rota e tudo mais, por que havia um tema polêmico, né? Porque sempre vai haver uma resistência, né? E eu acho que hoje, quando a gente pensa em... E aí, pensando até em perfil, né, de equipe, hoje um dos principais soft skills, né, de um profissional acaba sendo resiliência e essa capacidade de se adaptar a mudanças, de aceitar mudanças, né, ser receptivo com isso. Acho que esse ponto é importante, né? Porque a gente acabou de passar, né, por uma pandemia que teve muitas empresas, desde as menores até empresas gigantescas, a precisarem mudar de rota, mudar seu planejamento. Aquilo que elas trabalhavam até então deixou de fazer sentido, e isso em muito pouco tempo. A gente sabe o quanto doeu, né, nas pessoas, nas empresas e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, houve empresas que chegaram a resultados ali recordes, né, que elas não se viam capazes até então, né, de encarar aqueles novos desafios, de determinar aquelas metas, mas que com a pandemia elas precisaram, né? Muitas precisaram entrar no universo online que não estava até então e conseguiram, e fizeram um bom trabalho nesse sentido, né? Então, eu acho que muitas vezes a mudança de rota, né, ela é difícil, ela pode, né, doer de fato ali, né, na equipe, no próprio gestor, mas ao mesmo tempo ela pode trazer surpresas muito positivas, né? E trazer resultados muito positivos. Então, eu acho que por isso que cada vez mais, né, esse perfil que se adapta, que entende a importância, né, que entende que há um porquê ali por trás dessa decisão de recalcular a rota, de mudar ali um objetivo e tal, não é por acaso, né? Então, existe ali todo um processo, né, como a Cat comentou, que está ali acompanhando, né, tem um penso ali por trás, um racional importante. Então, acho que isso é importante também pensar na hora de fazer uma mudança, né, e ter que levar isso para a equipe. É como trazer isso também de uma forma que seja aceito mais facilmente, que o pessoal entenda, né, por que aquela decisão está sendo tomada, né. Então, acho que só para complementar, acho que é um ponto legal também de trazer. Legal. Bom, gente, a gente está caminhando para o final aqui, passou super rápido, mas eu queria trazer 2 perguntinhas que a gente não respondeu ainda no chat. A primeira delas é da Liliane.
E ela perguntou, quando uma empresa é nova e você não tem histórico como parâmetro, qual a dica do time para começar? Eu acho que benchmarking começa com isso, começa entendendo e, obviamente, empresas que tenham um perfil mais parecido com o seu possível, né, seja de porte, seja de mercado, para você entender quais são, como que funciona a parte de capacidade produtiva de cada pessoa, vendedor, pré-vendas, enfim, como que funciona o contexto de conversões, né, então como que é a conversão do perfil, sei lá, desde lá do MQL até a venda, então entender isso, mas assim, benchmarking, estudo, né, procurar indicadores de mercado, porém, ser muito pé no chão, né, você tá com um produto novo, com uma equipe nova, então você tem que entender a média que o mercado está trabalhando e, obviamente, fazer o seu planejamento com um pouco abaixo dessa média, para que você tenha tempo de escalar. E a mesma coisa que a gente comentou antes, fazer as validações tipo no menor espaço de tempo possível, né? Quando a gente faz isso, acontece muito, por exemplo, quando você muda de estratégia, né? Então, sei lá, vou mudar o perfil de empresas que eu estou prospectando. Você faz acompanhamentos diários, né? Das menores indicadores possíveis, desde quantidade de ligações, quantidade de conversões, diariamente você vai ajustando a rota do que você está planejando. Então, eu acho que para empresas que não têm histórico, seria esse caminho, assim, faz benchmarking, faz um plano bem pé no chão e acompanha absurdamente tudo no menor espaço de tempo possível para você ir recalculando a rota. Isso aí, concordo 100%. Acho que benchmark é muito importante. Entender o tamanho do teu mercado, que fatia dele tu é capaz também, né, de atender e claro, considerando muito a realidade, né, que é o início, e também olhando, né, para qual vai ser o teu planejamento de geração de demanda também, né, se vai haver um esforço extra ou se vai ter que começar ali no boca a boca, e tudo isso vai impactar, né, no teu volume ali depois. Então, acho que, mas concordo super com os pontos. Legal. O Fernando perguntou também muito sobre o que a Kathleen citou, né, de você fazer um planejamento e contar com a perda de receita também, né? E aí ele perguntou se o ideal seria buscar apenas o número de prospecção ideal de novos clientes do mês ou incluir um percentual de resgate também, de salvamento desses clientes, né? É importante, muito importante você considerar esse percentual de salvamento, tá? Porque é exatamente o que eu comentei. Pensa que se você quer crescer, sei lá, quer chegar no final do ano com 100 mil, de receita, tô chutando aqui, você tem 50 mil de receita, você tem um número que você quer vender mensalmente. Se você não considera a sua perda, né, esse número você não vai chegar lá, você precisa planejar considerando já a sua perda. E eu acho que não só considerando a perda, né? Eu acho que ele comentou aqui planejamento de novos clientes ou uma percentual de taxa de resgate. Eu acho que você precisa pensar em novos clientes, em venda na base. Então, tipo, quais são todas as variáveis que você pode conseguir trabalhar, seja num contexto de geração de demandas, ou seja num contexto de retenção também, né? Então, assim, cuidar com esse contexto de perda, mas também pensar em outras maneiras que você consegue, de fato, conseguir trazer mais venda para dentro da empresa. Mas sim, é super importante olhar todo o contexto e não só novas vendas. Legal, gente, estamos super acabando aqui. Eu queria pedir 30 segundinhos das palestrantes para uma mensagem final, assim, qual que vocês acham que é uma grande tendência do ano que vem, 2023? Gente, primeiro, estamos em dezembro, né, início de dezembro, mês perfeito para fazer aí recapitular, né, como foi o ano, o que a gente quer para o próximo ano, né, acho que a mentalidade já está voltada para isso, né, quando vai chegando o fim do ano, a gente já começa a pensar no planejamento do próximo, então sempre é tempo, né, eu acho que o que eu recomendaria aqui é, quando a gente fala, né, de venda, aumentar o volume de venda, né, cada vez mais crescer e tudo mais, eu acho que o ponto principal é ouça o cliente, tá? Que é o que eu reforcei bastante antes, assim, eu acho que isso, quem está tendo paciência, interesse, né, e ouvindo o que o cliente precisa, consegue resultados muito melhores, assim, então,
Acho que isso é muito importante e isso vale não só para o executivo de venda, né? Mas para todos aqueles que, de alguma forma, dentro da empresa estão interagindo com o cliente, né? Eu acho que entender o que ele precisa e, de fato, abraçar o que ele precisa, né? Ter empatia ali, conseguir direcionar da melhor forma, com maior agilidade, é muito importante, assim. Então, converse, entenda e entregue uma experiência completa, né? Além de claro, ali do produto que está sendo oferecido. E acho que do meu lado é isso. Queria desejar aí boas vendas para vocês, né? Que seja um ano melhor, e a gente sabe que é desafiador, estamos, né, num momento aí difícil, né? E isso a gente fala mundialmente, assim, né? Cada vez mais é um desafio. A gente passou aí por 2 anos muito diferentes, né, no mercado, mas eu acho que com planejamento realmente a gente tem um potencial, né, para conseguir crescer e trazer resultados importantes. Perfeito. Eu acho que se eu puder dar o principal ponto que eu acredito muito que está vindo forte demais para o próximo ano é como que você consegue levar mais inteligência para a sua operação, né? Eu recentemente tive em 2 eventos, né, de CRMs, né, em Boston, no Inbound e no Dreamforce da Salesforce, aonde eu vi muito, obviamente, conectado com o que a gente vê aqui, né, internamente no país, e até nosso próprio produto, por exemplo, vem muito com essa pegada de como que você gera mais inteligência no processo de vendas, né? Então, assim, deixa de fazer trabalhos manuais, deixa de ter que ficar buscando muita informação de maneira manual, mas como você conecta inteligência artificial também dentro de todo o seu processo, né? Então, ferramentas que venham para deixar o seu time ser mais produtivo e gastar energia com coisas mais interessantes, com coisas que vão trazer mais resultado, né? A gente tinha um processo no passado que era extremamente manual, para você conectar, buscar contato de uma pessoa, para você conectar, para você mandar e-mail. Então, a gente já começou com automação desde contexto de automação de marketing, de e-mail marketing, e como que você aproveita das tecnologias que estão vindo para o mercado para te ajudar a escalar cada vez mais, utilizando inteligência e deixando o seu time focado exatamente no que a Paty falou, né? Em ouvir o cliente, em negociar, que isso ninguém vai fazer por você, não tem ferramenta que faz. Mas e o resto todo que você pode conseguir automatizar e melhorar a sua escala, e não só a escala, mas melhorar a assertividade do que você está prospectando, de como que você está fazendo as coisas, de onde você está mirando. Então, eu focaria muito em olhar para isso, como trazer mais inteligência, como utilizar de toda essa tecnologia nova que está vindo para o mercado para apoiar os times e, de fato, ter um crescimento cada vez mais, com mais performance, com mais sustentabilidade. Então, acho que é isso da minha parte também. Obrigada aí pela participação de todo mundo. Bom, gente, queria agradecer em nome da Cortex aqui a Paty, a Kathleen, todos vocês que participaram. Às 10h15 a gente tem uma palestra dando sequência, aprofundando um pouco mais nessa questão de dados, né? Como que os dados podem te ajudar a construir um planejamento estratégico com o Gustavo da Agenda. E amanhã a gente também aprofunda um pouquinho mais em Data Intelligence. Então acompanhem aí as próximas palestras do evento. E qualquer coisa é só chamar a gente no LinkedIn que a gente conversa, tá bom? Obrigada, gente. Boa semana e bom dia para vocês. Valeu. Pessoal, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, meninas. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.